Saudações a todos e todos. Quero mandar um grande abraço para os estudantes aí do setor oeste em especial. Estão concluindo aí o terceiro ano, os do segundo indo para o terceiro, mas também numa fase super importante. Muitos já fizeram a prova do Enem, outros vão fazer, na verdade, a prova do PAS. E eu quero agradecer a experiência que eu tive nessa escola, uma escola que realmente faz diferença, né? Não só os estudantes, como toda a comunidade escolar, todos os professores e demais servidores. E educação, para mim, tem a ver com afeto. E aí o afeto não significa você passar a mão na cabeça de estudante, né? Afeto é justamente você mostrar que o conteúdo ele tem um pertencimento prático. Então, quando você consegue fazer essa provocação no estudante, aliás, o estudante é o protagonista. Nós, educadores, professores, nós temos que potencializar, empoderar. E a gente faz isso a cada dia, a cada momento, a cada aula. Não é? E quando um estudante chegar para fazer um certame, ele vai estar preparado não só intelectualmente, não só com aqueles conteúdos ali que podem vir a ser cobrados, mas também emocionalmente. Então, quando a gente prepara um estudante para uma avaliação, a gente tem sim que avaliar o dia a dia dele, as suas pequenas vitórias diárias, como todos nós temos, porque quando ele for cobrado num certame, numa prova, ou até em outras questões da vida, como trabalho e relacionamentos, ele tem também um embasamento emocional, saber ganhar, saber perder, saber que ele tem a sua particularidade, a sua especificidade, e que nisso, em cada momento, ele tem que olhar e ver aonde tem que melhorar, aonde ele tem que se aperfeiçoar, não é? É isso que a gente tenta fazer quando a gente provoca a educação. E para mim, a educação é uma coisa afetuosa, de fato. Eu tive professores que mostraram paixão no que faziam e significado. E significado não é doutrinamento político, é falar que, por exemplo, quando Martinho Lutero fez a reforma, né, provocou a reforma protestante, ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita vivência e não tinha medo de mudar. E a sociedade ela está sempre mudando, sempre se transformando, né? Basta perceber que quando eu fiz os vestibulares há mais de 20 anos atrás, muito mais, a forma, a disposição das questões, até a mentalidade da prova era uma, e hoje a gente caminha para outras questões. Quando a gente olha, por exemplo, especificamente o PAS, as obras recomendadas, elas falam sobre isso. Olha, essa prova vai além do que está escrito aqui, ela quer de você, de fato, uma visão de mundo. E isso é um grande desafio, porque a educação é um grande desafio. A educação não é uma coisa inerte, que fica parada, ela está em movimento, como a vida. Então, Lyndon Hooper, recomendo, inclusive, fala sobre a vida, as contradições de Martinho Lutero, que fez diferença para o Ocidente né, com a sua reforma protestante. Posso falar também dos bestializados, né, do autor José Murilo de Carvalho, né, que ele fala justamente sobre a abolição e a falta de inclusão social que se fez, né, quando nós falamos isso no segundo ano, teve a lei do ventre livre, teve a lei do sexagenário, depois a Lei Áurea, que aboliu a escravidão institucionalmente, legalmente, né? Mas não houve inclusão social. E isso, de fato, faz toda a diferença, inclusive para justificar ou para explicar um pouco, né? Porque nada justifica tal monstruosidade, mas contextualizar o que a gente chama hoje do racismo estrutural. E quando a gente fala de educação, olha só como é que eu estou viajando no tempo, estou falando sem responsabilidade cronológica, né? Adoro ler biografias. Outra obra é uma obra de Rousseau, que fala justamente sobre educação
que é uma obra extremamente atual, né? Que é Emílio ou da Educação. Falando, o Rousseau fala sobre isso, e ele fala assim, em que momento até que a gente perde, a gente tira a curiosidade, a espontaneidade do estudante, da pessoa que está vendo o mundo, não é? Quando a gente tenta ensinar as coisas em caixinhas, destrinchando, ou a gente minimizando, olha, a gente tem que estudar isso porque isso cai no vestibular. Não, a gente não tem que estudar isso porque isso cai no vestibular. A gente tem que estudar isso porque isso faz parte da vida. E se esse conteúdo está aqui relacionado como nessa relação ensino-aprendizagem do que é significativo, é porque isso vai ser útil não só no vestibular, também no vestibular ou nos concursos, mas também para a vida. E aí eu acho fantástico também, aí falando assim, Éric Hobsbawm, uma obra que ele fala sobre pessoas extraordinárias. Aqui nessa obra, ele não fala de grandes personagens históricos, ele fala de personagens comuns do dia a dia, como eu e você, e ele fala de uma maneira que percebe que as pessoas que muitas vezes não têm mídia, hoje na área da internet, não tem 1.000 seguidores no 1 milhão, sei lá, de seguidores no YouTube, no Instagram e outros lugares, eles têm também, ele tem também a sua grande importância no dia a dia. Como um pai que é um bom pai, um professor que é um bom professor, e cada pessoa e cada instituição que faz o seu trabalho. Isso é interessante. E aí isso me leva também a outro escritor que eu gosto, Erich Fromm, e ele fala do ter ou ser, porque a gente está vivendo num momento de colapso, né, dos meios das matérias-primas, dos meios que possibilitam, os meios que a natureza nos oferece e possibilitam, né, a matéria-prima que nos possibilita a viver. Então, se a gente leva isso ao esgotamento, não importa se eu sou de exatas, se eu sou de humanas, não importa se eu sou branco, se eu sou negro, ou se eu sou rico, ou se eu sou pobre, a gente está no mesmo ecossistema, no mesmo bioma, a gente está no mesmo planeta, e acaba que todos podem sucumbir. Então hoje a gente tem que sim pensar mais no ser do que propriamente ter, porque esse ter tem levado à exploração e muitas vezes uma superficialidade das emoções e das pessoas, não é? E aí, aproveitando isso, tem outra leitura que eu acho fantástica, que é o Saber Cuidar, do Leonardo Boff. Ele fala sobre o saber cuidar nas várias dimensões, na mental, na física, na família, no meio ambiente. É verdade, a gente tem que saber cuidar, porque o ser humano já provou, por exemplo, quando jogou a bomba atômica no final da Segunda Guerra, no Japão, a gente sabe que temos um poder destrutivo e que hoje é estrondosamente maior. Mas a gente tem que mostrar também que a gente tem o poder construtivo. E isso é o grande desafio. Construir é muito mais difícil do que destruir, não é? E aí, para concluir essa pequena fala aqui, eu vou falar do mestre Bimba, Manuel do Reis Machado, criador da capoeira regional. E ele mostra como é que a capoeira era um lutador, um homem da estiva que sofreu racismos, preconceitos de uma sociedade notoriamente racista ali no começo do século XX, que falava de eugenia. Mestre Bimba Manuel do Reis Machado se apresentou como um homem sério, um homem que não estava envolvido com banditismo algum, que tinha ética e outra coisa. Ele ensinava aos seus estudantes a gingar, pegando na mão de cada um. Uma mão do mestre Bimba, o apelido dele era 3 pancadas, porque era o máximo que um cara aguentava. E ele tinha esse cuidado do iniciante, de pegar a mão dele e ensinar o estudante a gingar ali. Isso é uma educação com afeto. E por último, isso aqui não é um livro, mas uma coletânea de reportagens, fotos, álbuns do Cassius Clay ou do Muhammad Ali, que ele
como eu, como você, como todo mundo, foi um ser humano cheio das suas contradições, mas que ele lutou contra o racismo e ele foi além do boxe. Ele era um excelente boxeador e no auge da sua condição física e como técnica e como boxeador, ele abriu mão para lutar coletivamente pelos direitos civis dos negros e negras nos Estados Unidos. Então isso, como é que a gente vai falar de Muhammad Ali como se ele fosse um fato qualquer, uma coisa qualquer? Não, tem emoção, tem sentimento, isso dá pertencimento. E eu vejo que alguns certames do Enem, alguns certames, eles têm buscado isso, uma capacidade, um capital cultural que inclui as questões sociais e a inteligência emocional. É isso. Um grande abraço e sucesso.